Olá, boa tarde, professoras, professores. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre os nossos lançamentos. O Instagram está avisando as pessoas, né? E hoje eu vou fazer uma live falando sobre nossos 4 jogos que foram lançados foram lançados em novembro, né? A gente já está em dezembro. Foram lançados o mês passado. Então, quais são esses 4 jogos? Oi, para quem está chegando. Então, eu vou falar sobre 4 jogos. A gente lançou esse material em novembro e ele ainda está com o preço da Black Friday. Isso que eu quero falar para vocês. Aproveitem, porque no dia 20 a gente vai alterar os valores, né? E quais são esses 4 jogos? Quais são esses 4 lançamentos da Play to Learn? Nós fizemos o jogo da memória do Farm Animals. Então deixa eu mostrar primeiro quais são, né? Então eu vou falar sobre Farm Animals, vou falar sobre esse outro jogo da memória aqui, que é o Transportation. Vou mostrar um pouquinho mais sobre esse material aqui, que é um jogo da memória para você ensinar o passado para os seus alunos, Activities in the Past, e esse outro jogo da memória que vai mostrar esportes. Então agora eu mostrei os 4 e eu vou mostrar um pouquinho de cada um. Vamos começar com o Farm Animals. Então é um material que vem com 56 cartas, sendo que dessas 56 cartas, 28 você vai ensinar os animais da fazenda. Então, 28 cartas vêm com os desenhos dos animais da fazenda, certo? E 28 cartas vêm com as palavras escritas. Mesmo que os seus alunos não sejam alfabetizados, né? É interessante você brincar com esse jogo da memória com eles, porque eles vão poder começar a aprender o nome dos animais. E é muito fácil, esse aqui tá todo embaralhado, mas é muito fácil deles perceberem também pelas cores, né? Se eles estiverem com dificuldade, você pode pedir para que eles seguem pelas cores e isso vai ajudá-los a determinar quais são os animais. Então, o primeiro jogo que eu gostaria de mostrar para vocês é os animais da fazenda. E como sempre, vocês podem brincar. Eu sempre falo que quando você adquire um jogo da Play to Learn, você não adquire só um jogo da memória. Você adquire um jogo da memória que você vai poder usar de no mínimo 10 maneiras diferentes. Então, se você está com seus alunos que já podem, né, de 6, 7 anos, que já podem usar, por exemplo, o Fly Swatter, que é aquele mata-moscas, você pode primeiro brincar. Como é que você pode estruturar uma aula com esse material aqui? A primeira coisa é usar os cards para mostrar para os seus alunos os animais e dizer quais são os nomes deles. Depois que você apresentou para os seus alunos e eles repetiram os nomes, você pode colocá-los em grupos de até 6 alunos e aí eles vão poder brincar de jogo da memória. O jogo da memória é muito importante porque o jogo da memória tem essa repetição. Então, eu vejo tantas vezes, até eu achar o par, né? Eu vejo tantas vezes a palavra escrita e o desenho dos animais que eu vou fixando o nome desses animais. E depois, então, a minha sugestão é que você passe para uma outra atividade, que pode ser brincar com Fly Swatter, que pode ser brincar com os pinos de boliche, coloca as cartas embaixo, ou fazer um quiz, né, dizendo quais são as características dos animais e quem tocar o sino primeiro pode responder. Então eu já dei até algumas dicas de como é que vocês podem usar esse material. Mas essa live é para apresentar. Então é para dizer para vocês que no momento nós temos um jogo que ensina animais da fazenda, que ensina 28 animais da fazenda. Tá ok? Vou mostrar mais alguns e daí eu vou partir para o próximo jogo.
Então, tem os nomes e tem as figuras. Esse material também é muito indicado, aliás, esses 4 materiais aqui é muito indicado para pais que queiram introduzir a língua inglesa para os seus filhos em casa. Então, esse foi o primeiro jogo, Animais da Fazenda. Tá, ok? Em inglês, vou mostrar mais uma vez a caixa dele, Farm Animals. Esse material está em oferta lá no nosso site. Os 4 jogos estão por R$ 127,40. Então, aproveita. O segundo jogo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, Sports. Vamos lá. Então, tem uma grande variedade de esportes. Esportes que a gente pratica no dia a dia. Esportes olímpicos. Então, eu vou mostrar. Também é um jogo da memória que vem com 28 nomes de esportes. Então, vem uma carta com a figura e a carta correspondente, que vai dar um match com a palavra escrita. Vê se eu acho mais alguns pares aqui. Olha só. Boxing. Ice hockey. Estou mostrando alguns para vocês conhecerem como é que é o nosso jogo. Esse material é indicado tanto para crianças quanto adolescentes, inclusive adultos, né? Porque na classe nas aulas, por exemplo, se eu quero praticar o Simple Present, perguntas com Simple Present, what sports do you play? Eu também posso usar how often do you play soccer? When do you play soccer? Where do you play soccer? Então eu sempre enfatizo que os nossos jogos, eles não são só para ensinar vocabulário. A partir do vocabulário ensinado, eu posso partir para ensinar as perguntas que os meus alunos podem usar e, consequentemente, já estou desenvolvendo a fluência com os meus alunos, certo? Olha, rowing, como eu falei, tem 28 esportes, então tem uma grande... tentei colocar, né, tanto esportes que nós praticamos aqui no Brasil, alguns que eu já mostrei, quanto esportes que não são muito comuns aqui. Olha só, hiking. Que mais você pode fazer? Eu tenho alunos iniciantes. Você pode, por exemplo, dar a carta para o aluno e mostrar. Aqui você pode usar só essa carta. Ou você pode fazer assim, ó. A minha sugestão é assim. Hiking. How do you spell hiking? Eu estou perguntando e eu estou com a carta virada para mim. Então, eu vou checando, o aluno vai checando e eu posso ver se o meu colega tá falando certo ou errado. Então, eu sempre gosto de dar algumas sugestões de como usar. Hoje não é para isso, mas eu tô mostrando porque eu tô apresentando esse material para vocês, né? Ele foi lançado em novembro e está com preço super especial lá no nosso site. Ele ainda vai ficar com desconto até mais ou menos, até 20 de dezembro, eu garanto que ele tá com desconto. Depois vai virar a tabela e todos os materiais vão ser reajustados, porque tudo, né, tudo subiu e a gente tá com os mesmos preços há 1 ano. Então, a gente toma muito cuidado com isso, porque a gente sabe que a vida não é fácil para ninguém, a gente tenta assegurar ao máximo o reajuste dos preços, mas pra gente ficar no mercado, a gente tem que reajustar, né? Que mais que tem aqui que eu posso, olha só, running. Então, como eu falei, tem esportes que a gente pratica no dia a dia, tem esportes que não são muito comuns no Brasil, mas tem algumas pessoas que... Porque esse material é para ampliar o vocabulário. Ele vem com 28 nomes de esportes. Então, a gente tentou trazer uma grande variedade de esportes. Como eu estava falando, você pode perguntar, você pode usar isso aqui para desenvolver um diálogo. Do you play basketball? Ou eu também posso, se você tem um aluno mais avançado e você quer praticar have you ever played basketball? Se a pessoa, aí é legal porque você pode ensinar a diferença. Quando é que eu faço a pergunta com have you ever e quando é que eu passo para fazer as perguntas com did? Se eu não sei se a pessoa já fez determinada ação, a primeira pergunta é have you ever? Have you ever played basketball? Se a pessoa responder yes, I have, a partir desse yes dela, aí eu posso fazer as perguntas com did. When did you play? Where did you play? E assim sucessivamente. Então, não só
eu estava falando que dá para ensinar o Simple Present, mas também eu posso praticar até o Present Perfect. Ou também, mais uma sugestão aqui, olha só, eu também posso usar o material para praticar o Present Continuous. Ué, ensinei o Present Continuous para os meus alunos. Aí eu posso colocá-los em grupos ou em duplas, dar algumas cartas, dar 3 ou 4 cartas para cada um dos alunos, e eles vão perguntar: What is he doing? He is riding a bike, or he is cycling. Então, e alguns, por exemplo, aqui ele não tá jogando, daí ele vai ter que falar: What's he doing? He is playing golf. Que mais aqui? Aqui são várias pessoas, então você pode aproveitar para fazer a frase What are they doing? They are sailing. Então alguns, né, já vem com ING e outros não. What is she doing? She is ice skating. Então esse é o segundo jogo que eu tô apresentando para vocês hoje. O primeiro foi Farm Animals, né, dos nossos lançamentos de novembro. O segundo material é esse jogo da memória, Sports, que eu tô mostrando para vocês rapidamente alguns usos. Você pode usar para praticar frases do Simple Present, você pode usar para perguntar para o seu aluno praticar spelling, você também pode usar para praticar Present Continuous, Present Perfect. Com as figuras, gente, nós conseguimos ensinar muitas coisas, é uma grande variedade. Eu sou muito fã, eu adoro ensinar com figuras. Então, eu já apresentei esse jogo da memória, Farm Animals, eu já apresentei Sports, tem mais 2 jogos que eu quero apresentar para vocês. Se vocês acham que isso é útil para algum colega, manda um aviãozinho para o colega, depois essa live vai ficar salva aqui. Então você também pode mandar para os seus colegas. O terceiro material que eu gostaria de apresentar é esse aqui, Transportation. Se você está ensinando os meios de transporte para os seus alunos, você pode usar esse material aqui. Eles têm, tem 28, né? Todos os jogos têm 28 cartas com o desenho do tópico e 28 cartas com a palavra escrita. Então, esse material tem 28 meios de transporte. E alguns meios de transporte inusitados, né? Então, a gente tem aqui, ó, train, motorcycle, olha esse aqui. Esse aqui a gente não tem no Brasil, porque a gente não tem neve, mas tem em outros países. Então, o objetivo é ampliar o vocabulário dos nossos alunos. Snowmobile, é lindo esse meio de transporte, né? Para quem precisa andar na neve. Eu estive, em abril, estive na Suíça e eu vi um desse. Não andei, é lindo. Olha só, Subway. Esse aqui também que a gente está vendo, né? Shoppings, Segway. Que mais que tem? Como eu falei, tem alguns meios de transporte. Deixa eu ver se tem mais alguns. Skateboard. Quem nunca viu um garoto, um jovem andando de skate na rua como meio de transporte? Golf cart. Olha um outro do frio, da neve. Dog sled. Agora é muito comum, né? A gente tá na época de Natal. Esse outro também aqui é muito comum na Índia. Tuk-tuk. Ship. Então tem vários meios de transporte que você pode usar. Você pode usar para ampliar o vocabulário dos seus alunos. Se você, por exemplo, tá lá com seus alunos iniciantes, dá também, você mostra, você coloca os seus alunos em pares, você mostra, aqui, tá dando para ver, você mostra e a carta escrita fica voltada para você. Então você pode fazer 2 perguntas. A primeira, what is it? It's a bus. Então a primeira pergunta, seu aluno bem iniciante, what is it? It's a bus. Aí eu posso perguntar, how do you spell bus? E a carta com a palavra escrita fica virada para mim, eu fico vendo se o meu colega soletrou essa palavra corretamente ou não. Então, eu gosto muito de ensinar vocabulário, porque a partir do vocabulário a gente já coloca
as perguntas, que com o uso frequente, os alunos fazendo perguntas frequentemente, a língua passando pelo corpo deles, eles vão se acostumar. É assim que começa o desenvolvimento da fluência. Primeiro, eu começo a praticar com as palavras, depois, what is it? How do you spell it? E também eu posso, por exemplo, have you ever ridden on a bus? Eu posso até usar o present perfect. Por que não? Certo? Que mais? Olha um outro meio de transporte inusitado que tem aqui, que é o camel, boat, taxi, helicopter, submarine, motor scooter, ferry, tô mostrando rapidamente, né? Cable car, gôndola, que é muito comum em Veneza. Então tem tram, tem train, tem subway, tem todos os tipos. Airplane e, é claro, car. Então esse é o jogo da memória dos meios de transporte. Então eu já falei sobre farm animals, esportes e transportation. Agora vem um jogo super legal que eu gosto muito, porque eu tenho certeza que todos eles ajudam, mas esse aqui ajuda bastante também, que é o Activities in the Past. A gente tem uma grande dificuldade, né, de ensinar os nossos alunos a praticar frases no passado ou a memorizar os verbos irregulares. Então esse jogo, como todos os outros, tem 56 cartas, sendo que 28 são de desenhos e 28 das palavras escritas. Aí eu separei 14 são jogos, são verbos 14 são verbos irregulares e 14 verbos irregulares. Então, verbos regulares, verbos irregulares. Então, por exemplo, vamos lá. Só que agora ele tá todo bagunçado, mas vamos lá. Esse aqui, ó. Qual que é o verbo no passado? Met my friends. E olha só, vocês estão conseguindo ver? Eu coloco o infinitivo entre parênteses. Então, por exemplo, eu posso falar I met my friends last Saturday. Se eu quiser fazer a pergunta, eu explico para o meu aluno que para fazer a pergunta, ele tem que usar o verbo no infinitivo. E já está aqui. Então, é só substituir o met pelo meet. Did you meet your friends last Saturday? Então fica muito mais fácil dos seus alunos aprenderem a fazer as perguntas em inglês. Aqui, olha só, uma com verbo regular. Laughed a lot. I laughed a lot last night. Se eu quiser fazer a pergunta, olha o laugh aqui. Did you laugh a lot last night? Que mais que tem aqui? Ó, essa aqui. Tá mostrando a figura, né? Ela tá sem dinheiro. Oi, Caco, tudo bem? Ela tá sem dinheiro, então o verbo é spent a lot of money. Então, se eu quero dizer que eu gastei dinheiro, eu vou falar I spent a lot of money last week. Se eu quiser que o meu aluno faça a pergunta, o verbo já está aqui. Esse material é para facilitar o aprendizado dos alunos, né? Então a pergunta é: Did you spend a lot of money yesterday, last week, last night? E assim sucessivamente. Então tem aqui mais um. Took a shower. She took a shower yesterday. Se eu quiser fazer a pergunta, Did she take a shower yesterday? Olha esse aqui, mostrar os dois juntos, né? He broke his arm last month. Se eu quiser fazer pergunta, já tá aqui. Porque muitas vezes os alunos, né, a gente sabe disso, quando eles estão aprendendo, ele ainda não tem esse controle de quando ele tem que fazer a pergunta, toda vez que ele usa o did, ele vai usar o verbo no infinitivo. Então, com esse material aqui, o verbo no infinitivo já está aqui. Então, quando ele faz a pergunta várias vezes, né? Ou, por exemplo, isso aqui é um jogo da memória. Então, como
a gente sabe que para brincar de jogo da memória, ninguém tem aquela memória que consegue adivinhar onde é que estão as cartas. Ele vai virar as cartas várias vezes e isso vai ajudar o aprendizado dos verbos. Então, para fazer a pergunta, did he break his arm? Aqui ele vai ter que trocar o my pelo his, né? Did he break his arm last vacation? Por exemplo, que mais? Aqui, ó. O aluno desesperado. Forgot to do my homework. I forgot to do my homework. Ou, did you forget to do your homework? Então, esse material eu acredito que vai ser um queridinho dos professores, como todos os outros, né? A gente tem também um outro material que já está há alguns anos lançados, que é o Daily Routine. E o Daily Routine traz os verbos no Simple Present, né? Para fazer frases de rotinas diárias. E como os professores gostam muito do Daily Routine, eu também falei, por que não fazer um material que vai facilitar os professores ensinarem para os seus alunos os verbos no passado. Então, recapitulando, essa é uma live mais curta para apresentar para vocês nossos 4 jogos que nós lançamos em novembro e vão ficar em oferta até o dia 20 de dezembro, certo? Então a gente tem, eu acabei de mostrar para vocês o jogo Activities in the Past, que traz 28 atividades no passado em inglês. E também, ó, mais um para vocês verem. Ó, eu fico apaixonada pelos desenhos. Olha esse desenho. Did the laundry. Então, I did the laundry yesterday. Did you do the laundry yesterday? Vai facilitar muito, né? Diga aí pra mim se vocês concordam que fazendo assim vai facilitar muito os alunos aprenderem a fazer as perguntas no passado em inglês. Então, tem 28 cartas com os desenhos e 28 cartas com as palavras, né? Played with my dog, I helped my neighbor. Só para vocês conhecerem um pouquinho, né? Você arrasa. Obrigada, Isabel. Olha aqui. Walked in the park. Então, o legal é que nem todas as figuras têm uma pessoa só. Então, você pode perguntar did she, did he, did they. Então, dá para praticar. Esse aqui, ó. Ran 10 kilometers. E é claro que se você quiser, eu tô mostrando para vocês e vou pensando o que mais que dá para usar. Dá para usar também as figuras para você falar sobre as descrições físicas, né? Então tem cabelo curto, cabelo comprido, etc. Que mais que tem aqui, ó? Talked on the phone. Tem baked a cake. Tem visit my grandparents. Então tem 28 verbos, né? Olha só, é uma oportunidade do seu aluno aprender 28 verbos em inglês. E depois, você pode apresentar os verbos para ele, mostrando as cartas. Depois, eu sempre gosto dessa ordem. Depois que você apresentou, modelou como é que eles podem pronunciar esses verbos, você pode colocá-los em grupos de até 6 alunos para que eles brinquem de jogo da memória. E brincando de jogo da memória, ele vai fixar esse vocabulário. Dá para fazer mímica com verbo, para adivinhar também, né, Isabel? É uma infinidade de maneiras que dá para usar. Eu ainda não listei todas as maneiras, mas vou listar sim. Então, depois que você brincou de jogo da memória, se os seus alunos, por exemplo, é uma revisão, você está no fim do ano, você quer rever o Simple Past. Oi, Luiz, seja bem-vindo. Você quer rever o Simple Past com os seus alunos. Então, você pode, já que é para rever, eles já sabem fazer pergunta. Aí você pode fazer a seguinte regra. Toda vez que der match, que ele encontrar a carta com o desenho e a descrição, né? Qual é o verbo? Watched a good movie. Toda vez que virou aqui, deu match, ele vai ter que fazer uma pergunta. Como é que seria a pergunta? Did you watch a good movie last night? Então,
eu vou ter que acrescentar, né? Porque aqui eu tenho o miolinho da pergunta. Watched a good movie. Eu tenho que lembrar que para fazer a pergunta eu tenho que usar o watch. E daí eu tenho que usar o did. Did you watch a good movie? E outra característica do passado em inglês, do simple past, é que eu tenho que dizer quando é que essa ação aconteceu. Did you watch a good movie last night? Did you watch a good movie yesterday? Então a gente tem que enfatizar. Olha só que jogo da memória cheio de aprendizado. Toda vez que dá match, aqui ó, essa aqui é Asked Many Questions. Se ele tirou a carta com o desenho e a carta com a frase escrita, ele vai ter que fazer uma pergunta. Então é Did you ask many questions last class? E aí ele vai podendo variar como é que ele vai terminar essa pergunta. E eu acho que vocês, quando tiverem, né, quando comprarem, quando tiverem esse material em mãos, vão conseguir pensar em inúmeras maneiras de usar o material. Então eu vou revisar quais são os materiais que eu apresentei para vocês hoje, que são os 4 jogos que nós lançamos no finzinho de novembro lá para Black Friday. E voltando a falar, eles ainda estão com desconto de Black Friday lá no site. Aproveita e compra antes que eles sejam reajustados. Vai ficar com esse valor até o dia 20 de dezembro, né? E depois de 20 de dezembro, todo o site vai ser reajustado. Então, aproveita, se você já quiser preparar os seus materiais para o próximo ano, aproveita e pega com os valores desse ano aqui. Então, vamos lá. Quais são os jogos que nós lançamos em novembro passado? Nós lançamos esse aqui, Activities in the Past, que vem com 28 atividades no passado em inglês. Nós lançamos Transportation, que ensina 28 meios de transporte em inglês. Também lançamos Sport, que ensina 28 esportes em inglês. E também lançamos o jogo Farm Animals, que vem com 28 nomes de animais da fazenda em inglês. Então é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui para mim ou coloca lá no direct. Eu tô sempre checando o direct para poder responder as perguntas de vocês. Então eu agradeço quem ficou comigo até aqui e fico à disposição para quem tiver dúvidas. Se por acaso vocês tiverem dúvidas também sobre quais os materiais que eu uso com os meus alunos, né? Eu leciono para essa faixa etária, eu estou fazendo uma lista de quais jogos se encaixam de acordo com as diretrizes da BNCC. Então, logo eu vou ter esse material pronto para compartilhar com vocês, tá bom? Obrigada, gente, obrigada pela atenção. Essa live vai ficar salva. Se você acha que esses jogos podem ser úteis para alguém, manda o aviãozinho ou depois compartilha. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.